Olá, nação obscura! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Espero que goste do assunto de hoje, obscuros. Porque hoje, obscuros, vamos ter relatos. Vamos ter relato de uma inscrita aqui do canal chamada Maria Eduarda. No relato, ela era uma pessoa que era da igreja, né? Ela cresceu na igreja, mas ela nunca se sentiu bem na igreja. Ela foi para uma religião da Umbanda e lá ela se sentiu bem. Às vezes, obscuro, a gente... tem os nossos pais que é da igreja, religião, e a gente acaba indo para essa religião, mas a gente não se sente naquele lugar. A gente pensa, pô, esse aqui não é meu lugar. Por mais que é um lugar, né, que Deus habita, um lugar de Deus, a gente tem pessoas que nascem para outros propósitos. E esse vídeo vai ser mais falando sobre isso, sobre fé, né, como está no título do vídeo, meu primeiro axé. Que ela cresceu num lugar, né? A igreja é um local sagrado, né? Um local de paz. Eu vou contar o relato dela, vou voltar e vou dar uma explicação melhor do relato dela e vou abordar mais esse assunto. Não vou fazer um vídeo diretamente da Umbanda, vai ser um vídeo completamente que eu vou fazer em outro vídeo, que eu quero contar a história da Umbanda, a história mesmo, tipo. É temas bastante interessantes, né? Porque orixás, por aí vai. O obscuro da nação obscura pro relato dela. No caso, vai ser eu mesmo que vou contar esse relato, porque ela me mandou por e-mail e eu vou estar lendo. E é isso. Venha, Maria. Conta a sua história. Bu! Então, obscuros, estamos aqui no relato da Maria, que é uma obscura aqui do canal, como eu falei no começo do vídeo. Ela mandou pelo e-mail, entendeu? Fazia tempo que ninguém mandava pelo e-mail, então vamos ler, vou deixar os GIFs de fundo. Bem, meu nome é Maria, e sempre fui uma garota que só acreditava nas coisas vendo elas, quem nunca, né? Ou até sentindo elas. Desde bem pequena, meus pais me levavam na igreja evangélica, mas ia lá somente para brincar e me encontrar com os meus amiguinhos. Porém, quando fui crescendo, percebi que não sentia a fé que todos sentiam e me sentia cada vez menor. Ficava com uma sensação de exclusão. Eu orava a Deus, me questionando o porquê somente comigo era daquele jeito. Enviei um texto falando isso para meu pai. Depois conversamos sério. Ele disse que seria somente persistir naquilo, pois Deus habitava ali. Não duvidava disso, mas ainda estava confuso em relação a isso. Depois de um tempo, me afastei da igreja por motivos pessoais e comecei a ter interesse na região da Umbanda. Encontrei e pesquisei sobre e descobri que minha avó era umbandista há anos. Perguntei coisas para ela. Quando contei para minha mãe, ela aceitou tranquilo. Mas quando meu pai bateu o martelo de que não gostava desta religião, minha mãe ficou totalmente contra mim. Depois disso, a minha casa virou um absoluto caos. Ficava dias sem falar com minha mãe e meu pai. Era um ambiente só de brigas, por conta de pouco conhecimento sobre a religião. Quando iniciou o meu período de férias escolares, fui passar com minha avó e me sugeriram 2 oportunidades de ir no terreiro. Porém, sem meus pais saberem. Passei a semana ansiosa e a primeira gíria da minha vida foi de Pretos Velho, com homenagem a Xangô. Me entreguei de corpo e alma, chorei muito, conversei com as entidades e até a mãe Benedita de Aruanda, dona do terreiro, me chamou para falar com ela. Eu estava vivendo o que eu sempre queria, então estava muito grata. Na segunda semana, foi gira de Exu e Bogiras, com homenagem a boiadeiros. Passei com o seu Exu Caveiras, um Exu muito sábio e um pai de outra geração. Obscuros, qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre Exu Caveira nesse canal aqui. Ou seja, tenho um carinho muito especial por ele, dando um pulo no tempo.
Minha mãe e meu pai acabaram descobrindo o nosso sujo segredinho, mas com o tempo aceitaram o fato de eu ter me tornado uma umbandista. Minha irmã apreciava meu interesse e felicidade, depois de ter conhecido a religião, e criou interesse. No dia 27 de setembro, iria ter festa de São Cosme e Damião, as crianças da Ubanda. E minha mãe acabou levando nós duas lá no terreiro. Nesse dia, eu estava sentindo uma presença muito forte, mas não fazia ideia do que poderia ser. Quando fui iniciada a gíria, novamente me apresentei, me entreguei de corpo e alma. Começaram cantando para Irmanjá, eu estava bem. Porém, depois cantaram para Iaçã. Eu comecei a me sentir tonta, meus olhos se fechavam sozinho. Eu estava tremendo e gritando, cada vez mais alto, louvando a Senhora do Trovão. Logo em seguida, começaram a cantar para Xagão. Olhei para minha amiga e para minha irmã, que estava me perguntando se eu estava bem. Afirmei que não, e eles chamaram a minha avó. Assim que ela chegou, aflita, me perguntou se estava tudo bem. Olhei para minhas mãos trêmulas, meus olhos não continham as minhas lágrimas, e assim que coloquei as mãos nos olhos para poder secá-las, dei passagem para esse orixá maravilhoso. E lembro que eu havia falado que só acreditava sentindo? Pois é, o nosso axé é tão real quanto parece. Depois disso, comecei a dar passagens mais frequentes e agradecer a cada passo que a Ubanda me fez dar. Na verdade, tem uma pessoa por quem eu entregaria minha vida. Senhor Exu Caveira, ou melhor, Caveirinha, serei eternamente grata por tudo que tem feito na minha vida, nesses últimos tempos. Tudo que eu tenho, devo a você. Muito obrigado por tudo. Obrigado por me escutarem. Muito axé. Então, obscuros, esse foi o primeiro axé da Maria. Agora eu vou voltar pro vídeo. Muito obrigado, Maria, por ter contado o seu relato aqui na Nação Obscura. Obscuros, eu vou deixar o Instagram dela na descrição, se vocês quiserem seguir ela. É bom que vocês podem trocar conhecimento. Ela é uma garota bem alegre, maneira, que gosta do terror e divertida. Muito obrigada por ter contado o seu relato aqui. Eu achei muito interessante o seu relato, porque você se descobriu, né, nessa religião da Ubanda. Você descobriu que essa religião é uma religião que te faz bem. Porque você imagina, os seus pais, eles cresceram te levando para a igreja. E a igreja, né, é um lugar que nós temos nossa fé, né? Nós estamos numa igreja, a gente ouve a palavra de Deus e por aí vai. Mas você não se sentia bem, você se sentia infeliz, vamos dizer assim. Então você teve um convite, né, de um parente seu para ir na Ubanda e você lá se sentiu bem. Porque a religião da Ubanda, o candomblé, por aí vai, é uma religião de acolhimento. Na teoria eles acolhem qualquer tipo de pessoa, né? Não uma religião assim que tem preconceito, entendeu? Eu não tenho tanto conhecimento porque eu nunca fui nessa religião, mas é uma religião que os inscritos sempre estão postando foto, falando bem, amigos, eu tenho muitos amigos, parentes. É uma religião por si interessante. Eu acho legal, Maria, essa sua coragem, entendeu? Isso é sinal de coragem. E eu te desejo toda a sorte, né, nessa sua religião da Ubanda, que você cresça, né, que seus guias, orixá, eles te guiem para algo maior nessa vida, entendeu? Obscuros, assim, não só como ela, tem pessoas que crescem em uma religião, pode ser católica, evangélica. Você está numa religião que eles pregam amor, a palavra de Deus, mas mesmo assim você está infeliz. Às vezes as pessoas estão infelizes porque não gostam de religião mesmo, ou porque lá não é seu lugar. E aqui não, aqui ela simplesmente se libertou, teve coisas que ela não sentia, emoções. Eu acho interessante, Maria, a forma que tu fala, entendeu? Porque você descreve o começo. E é bom, entendeu? Eu te recomendo você ter sempre fé e que nada abale, entendeu? A fé que você sente
na Umbanda. Obscuros, a Umbanda é uma religião que eu tô querendo fazer aqui no meu canal há muito, muito tempo mesmo. Entendeu? Só que é uma religião que a história é grande. Então, eu vou tirar um vídeo para vir fazer. Também sobre o candomblé, falar sobre o Exu Caveira, Tatamulambo, o Malandro, que é a entidade que eu mais gosto, assim, é a minha entidade favorita nesse mundo do axé. Porque são assuntos interessantes, são assuntos sobrenaturais, então são assuntos que eu não posso ignorar. Entendeu? Se vocês têm algum relato, algo sobrenatural, vocês podem mandar por e-mail, ou gravar um áudio, ou fazer um vídeo. Porque aqui pode ser o tema. Esse vídeo eu achei interessante, entendeu? Pela forma que foi, pela transição da igreja para o mundo da Umbanda. Entendeu? É uma religião que é muito... Eu acho muito sinistra, entendeu? Eu acho sinistra pelas coisas que tem. Mas, no geral, é uma religião acolhedora, entendeu? E eu acho legal, entendeu? Você que é uma garota nova, você já tá tendo esse conhecimento, entendeu? Até mais experiente do que pessoas mais velhas. Isso é bom. Muito obrigado, Maria Eduarda, pelo seu relato aqui. Um abraço obscuro para você e que você tenha outras participações aqui no meu canal. Então é isso, obscuros. Deixa aí nos comentários se você é da Umbanda, como vocês se sentem nessa religião, se vocês também já foram da igreja, aí foram para Umbanda, para o Candomblé, e deixa qual assunto você quer que eu fale sobre isso. Porque é um assunto muito interessante que eu vou estar trazendo no meu canal algumas vezes. Então é isso, Nação Obscura. Se inscreva-se e faça parte dessa nação. Esse ano o canal faz 10 anos. E agora, vamos ter vídeo direto. Fui. Bons pesadelos. Cuidado com as entidades. Ela pode te pegar.